A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde para você ligado em nossa programação. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e começa daqui a pouquinho a primeira reunião ordinária do mês de abril. Hoje eu converso com o vereador Betão, do PT, ele que é o proponente de uma audiência pública que acontece amanhã aqui na Câmara Municipal, que vai discutir os editais de chamamento público da Prefeitura para a seleção de entidades que atuam aqui no município nas áreas de educação e também de assistência social. Vereador Betão, boa tarde. Qual que é o objetivo dessa audiência? Boa tarde. O objetivo é exatamente esse, fazer a discussão a respeito desses chamamentos públicos, já que há ponderações por parte do Sindicato de Servidores Públicos de Juiz de Fora a respeito de entidades que não são cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e que têm adquirido lotes, nesse processo aí do chamamento público. Em contrapartida, outras entidades que já atuam há mais de 30 anos, com a assistência social no município, estariam de fora. Então, esse que é o objetivo da discussão amanhã. Quem participa dessa discussão, vereador? Ao participar o Sindicato de Servidores Públicos, nós estamos chamando a Secretaria de Assistência Social, as entidades que fazem parte desse time de assistência social aqui de Juiz de Fora. Hoje à tarde, nossa equipe de reportagem conversou com o senhor e também com o presidente do Sinserpa aqui em Juiz de Fora, o Amarildo Romanazzi, e parece que o sindicato teria informado ao senhor que algumas possíveis irregularidades teriam sido identificadas. O senhor pode adiantar algumas delas? Não, são irregularidades, estão sendo levantadas pelo sindicato, mas a principal é essa. A entidade que não está registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, ela não pode ter acesso a esses lotes e que está ocorrendo. Então é isso que nós queremos tirar essa dúvida. Amanhã queremos explicações da Secretaria da Prefeitura. Amanhã, então, terça-feira, audiência pública. Qual horário, vereador? A partir das 15 horas. Estão todos convidados. Tá certo, então obrigado pela sua participação. A partir de agora, então, você fica com a primeira reunião ordinária do mês de abril. O JF TV Câmara Juiz de Fora se encontra por aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à primeira reunião ordinária do quarto período. Estando na hora regimental, convidamos o nosso primeiro secretário, vereador Pardal, para proceder à chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador em exercício, da presidência, vereador doutor Antônio Aguiar. Cumprimentar também os senhores vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham aqui do plenário dessa casa, servidores e as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara. Muito boa tarde a todos. Vamos então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Presente. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador doutor Fiorilo Zezito. Presente. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Pardal, presente. Vereador Betão. Presente. Vereador Marlon Siqueira. Vereador presidente dessa casa, Rodrigo Matos. Vereadora doutora delegada Sheila. Presente. E vereador Vanderson Castelar. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos dessa reunião. Solicitamos ao vereador Pardal que proceda à leitura das correspondências. Correspondência, senhor presidente, senhores vereadores, assinada pelo presidente dessa casa, Rodrigo Cabreira de Matos, substituição de agremiação partidária. Solicito que seja comunicado à mesa diretora da casa, para os devidos fins, a minha troca de agremiação partidária. Assim, agora faço parte dos quadros do Partido Humanista da Solidariedade. Atenciosamente,
Assina a mesma vereador Rodrigo Cabreira de Matos. Também da mesma forma, da vereadora doutora delegada Sheila, também vindo através dessa informar que não tem mais vinculação com o Partido Trabalhista Cristão, o PTC, e que desde a última semana sou o representante do Partido Social Liberal, PSL, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Desta forma, solicito a troca do meu partido do painel instalado no plenário, bem como no site e dos créditos utilizados pela JF TV Câmara. Assina Sheila Aparecida Pedrosa de Melo Oliveira, vereadora agora do PSL. Também, da mesma forma, o nobre vereador Charles Evangelista, anunciando aqui nessa correspondência, senhores vereadores, a troca de partido do vereador Charles Evangelista. Informa a troca de filiação de partido não mais pertencendo aos quadros do PP, Partido Progressista, pertencendo agora ao PSL, Partido Social Liberal. Assina essa carta, ou esse memorando, vereador Charles Evangelista. Ainda a título de correspondência, nos termos do inciso 7º do artigo 18 do Regimento Interno dessa Casa, apresentamos a vossas excelências o balancete da execução orçamentária do mês de março de 2018, que estará à disposição para exame a partir desta data na divisão de acompanhamento de processos legislativos. Em 16 de abril de 2018, vereador-presidente Rodrigo Cabreira de Matos. Ainda a títulos de correspondência, da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes Regional da Zona da Mata. A Abrazel vem nesta ocasião solicitar ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora para protocolar junto ao processo 7837/2017 o parecer de interesse público informativo, visto a importância e a pertinência do conteúdo e respeito ao princípio da publicidade. Assina essa correspondência a representante da Abrazel, a senhora Carla Simone Pires da Silva. Agora, da Associação de Proteção dos Direitos dos Cidadãos, a PROCON, Associação de Proteção dos Direitos dos Cidadãos, vem nesta ocasião solicitar o serviço do prefeito da Câmara Municipal de Juiz de Fora para protocolar junto ao processo 7837/2017 de parecer de interesse público informativo. Assina aqui a senhora Mônica Raquel Rezende. Ainda a título agora de ofício, assinado pelo senhor Antônio Carlos Duarte, a Fundação Museu Mariano Procópio, promotora do seminário Restauração de Pintura do Colégio Maria Pardos, realizado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2018, vem através do presente agradecer a vossa senhoria pelo apoio quanto à realização do evento, contribuindo sobremaneira para a sua realização. Atenciosamente renovamos os votos de estima e consideração. Assina o diretor superintendente da Fundação Museu Mariano Procópio, Antônio Carlos Duarte. Também comunicado, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo assinado, encaminhado ao presidente dessa Casa. Ainda a título de correspondência, encaminhando o relatório técnico RT, número 2/18, análise econômico-financeira da CESAMA. Este relatório consolida as análises realizadas com relação ao desempenho econômico-financeiro da CESAMA após a revisão tarifária de 2016. Assina essa correspondência, membro da ARSAI, o senhor Gustavo Gastão Corgozinho Cardoso. Ainda a título de correspondência, uma mensagem do Executivo de número 4323,
dispõe sobre a concessão de direito real de uso dos imóveis que menciona, esperando contar com o apoio dessa colenda casa para aprová-lo, face o seu relevante interesse público. Assina essa mensagem, naturalmente, o então prefeito Antônio Almas. Para finalizar, quanto a correspondências do Sindicato dos Taxistas de Transporte Autônomo de Passageiros de Juiz de Fora, assinada aqui pelos representantes dessa categoria, o senhor Aparecido Fagundes da Silva, Luiz Gonzaga Nunes da Cruz, Marcos Cleverson da Costa, Abratax, Acaste e Sinditax, solicitando, com apoio da Associação de Condutores de Autônomos de Táxi Juiz de Fora, inscrita no CNPJ de número tal, vindo a Vossa Excelência requerer com urgência a realização de uma reunião com a Comissão de Urbanismo, Transporte, Transmeio Ambiente e Acessibilidade. Senhor presidente, é só para fazer uma retificação. Bruno Siqueira. Com relação à mensagem 4323, mensagem esta ainda do então, agora ex-prefeito Bruno Siqueira. Com relação ao memorando recebido no dia 2/4/2018, encaminhado a essa casa a prestação de conta 2017 em formato impresso e em mídia CD, solicitando que a mesma será arquivada da Divisão de Arquivos e Registros Processuais. Assina o presidente João Carlos de Matos Ambrósio. Lidas as correspondências, senhor presidente. Senhor secretário, antes de dar entrada na leitura dos requerimentos, eu informo aos nobres vereadores que a ata da reunião solene de posse do prefeito Antônio Almas, no dia 6 de abril do ano em curso, bem como das reuniões ordinárias e audiências públicas do terceiro período, encontram-se disponibilizadas nas redes de computadores da Câmara Municipal. Solicito ao vereador Pardal a leitura dos requerimentos. Dando sequência, então, senhor presidente, quanto aos requerimentos dos senhores vereadores, do vereador Pardal, solicita a realização de capina de limpeza em todo o bairro Olavo Costa. Do meu vereador Pardal, solicita a realização de capina de limpeza na rua 31 de Maio, no bairro Ladeira. Ainda do meu vereador Pardal, solicitando o recapeamento da asfalto da rua Silvio Romero, no bairro Centenário. Ainda do vereador Pardal, solicita o recapeamento da asfalto da rua São Domingos Sávio, no bairro Centenário. Ainda do vereador Pardal, recapeamento da asfalto na rua São José, no bairro Vitorino Braga. Agora do vereador presidente dessa casa, Rodrigo Matos, capina de limpeza no campo do Caíque, Elion de Oliveira, no bairro Linhares. Ainda do vereador presidente Rodrigo Matos, pavimentação da Avenida Senhor dos Passos. Agora do vereador Vandos Castelar Gonçalves, providencie com urgência a capina de limpeza em torno do ponto de ônibus da rua Norberto Guerin, no bairro Monte Castelo. Ainda requerimento do vereador Vandos Castelar, que seja providenciado com urgência a capina de limpeza da rua Suene Sacone, Jardim São João, no bairro Monte Castelo. Ainda a título de requerimento do vereador Vandos Castelar, que seja oficiado os proprietários dos lotes situados na rua Suene Sacone, loteamento do Jardim São João, bairro Monte Castelo, no intuito de que seja efetuada a limpeza e manutenção do terreno. Ainda requerimento do vereador Vandos Castelar, limpeza das bocas de lobo do bairro Monte Castelo. Do mesmo vereador Vandos Castelar, retirada de entulho, lixo e capina da rua Luiz André Argen, no bairro Monte Castelo. Requerimentos ainda do vereador Castelar, que providencie com urgência a capina de limpeza da travessia que liga a rua General Benjamin da Fonseca com a rua Carneiro da Silva. Ainda requerimentos agora de vários vereadores que assinaram: vereadora Ana Rossignoli, vereador Wagner de Oliveira, vereador João Coteca e vereador Kennedy Ribeiro, solicitando a liberação do plenário desta casa no dia 7 de maio de 2018 para uma sessão solene em comemoração ao dia do idoso a partir das 15 horas. Ainda a título de requerimento, a vereadora
Ana Rossignoli, vereador Wagner de Oliveira, vereador João Coteg e vereador Kennedy Ribeiro. Liberação do plenário também dessa casa para o dia 9 de maio, para uma roda de conversa com o tema, abre aspas, o idoso e a cidade, em comemoração ao Dia do Idoso a partir das X horas. 15 horas. Retificando, 14h30. Está fechado. Ainda, requerimento do vereador José Mansueto Fiorilo, doutor Fiorilo, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente que faça um estudo de viabilidade para o corte de uma árvore localizada na rua localizada no imóvel, a rua José Geraldo da Silva, fazendo divisa com o imóvel situado na rua Nicolau Westermann, número 102, no bairro Cruzeiro do Sul. Ainda a título de requerimento, o vereador doutor Fiorilo solicita na sede em caráter de urgência, seja feita a demarcação de 2 vagas de estacionamento para pessoa com deficiência em frente à Escola Municipal Oswaldo Veloso. Ainda a título de requerimento, o vereador doutor Fiorilo Zezito, solicitando também em caráter de urgência junto ao DENLUB, corte de vegetação, capim e limpeza em uma área localizada em frente ao ápice e o posto da Sesamo na rua Álvaro José Rodrigues, no bairro Santos Dumont. Ainda a título de requerimento, o vereador doutor Fiorilo, também em caráter de urgência, solicitando melhoria na iluminação próxima à área localizada em frente ao ápice no bairro Santos Dumont, precisamente na rua Álvaro José Rodrigues. Ainda a título de requerimento do doutor Fiorilo, também em caráter de urgência, a CETRA, reforço da sinalização horizontal dos cruzamentos das ruas Acre com Onofre Mendes e Gilásio da Costa de Almeida, no bairro Mundo Novo. Ainda a título de requerimento do vereador, do vereador Roberto Cupolilo, vereador Betão, solicitando serviço de capim e limpeza no Jardim Glória. Ainda a título de requerimento do vereador Betão, capim e limpeza no bairro Jardim Glória. Ainda requerimento do vereador Roberto Cupolilo, capim e limpeza em praça do bairro Industrial. Ainda a título de requerimento do vereador Roberto Cupolilo, solicitando que sejam implantadas placas de proibido estacionar no bairro Bandeirantes. Ainda requerimento agora do doutor Antônio dos Santos Aguiar, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Pedro Gonçalves de Oliveira, no bairro Borboleta. Ainda requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar, que seja feita capina e limpeza na rua Onofre Oliveira Salles, no bairro Santos Dumont. Ainda requerimento do doutor Antônio Aguiar, pedido de colocação de placa, abre aspas, carga e descarga, fechando aspas, na rua Mariano Procópio, próximo ao trailer Churrasco do Boi, em frente ao esporte. Ainda a título de requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar, solicitação de mudança de ponto de ônibus, que seja feito um estudo para alteração do ponto de ônibus na rua Venceslau Brás, no bairro Jockey Club. Ainda a título de requerimento do doutor Antônio Aguiar, solicitação de tapa-buracos na rua Mariano Procópio. Ainda a título de requerimento do doutor Antônio Aguiar, solicitação de poda de árvore da rua Antônio Bento de Vasconcelos, próximo ao Centro Espírita, bairro Fazendia do Ipiranga. Ainda requerimento do doutor Antônio Aguiar, solicitação de tapa-buraco na rua Augusta Viriato Campos. Ainda a título de requerimento do doutor Antônio Aguiar, solicitação de tapa-buraco na Avenida dos Andradas, em frente ao número 1227. Requerimentos ainda do doutor Antônio Aguiar, tapa-buraco em toda a extensão da rua Padre Café. Ainda a título de requerimento do doutor Antônio Aguiar, solicitando operação tapa-buraco na rua Barão de Cataguases, no centro de Juiz de Fora. Ainda requerimento do doutor Antônio Aguiar, solicitando tapa-buraco na rua Frederico Lage, no bairro Mariano Procópio. Ainda a título de requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar, solicitação de capim e limpeza na Praça Agassiz. Requerimentos ainda do vereador Antônio Aguiar, pedido de capim e limpeza no bairro Santa Paula. Ainda a título de requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar, pedido de capim e limpeza em parte superior do mergulhão. Ainda a título de requerimento do doutor Antônio Aguiar, pedido de estudo para a drenagem de água da rua Feliciano Pena. Ainda a título de requerimento do doutor Antônio Aguiar, capina e limpeza da UBS do bairro Santa Cândida. Requerimentos ainda do vereador doutor Antônio Aguiar,
Pedido de operação tapa-buraco na rua Professora Amélia Grasman, no bairro Santa Cândida. Ainda requerimento do doutor Antônio Aguiar, solicitando capina, limpeza da rua Ivanildo Aparecida da Silva, no bairro Santa Cândida. Requerimentos ainda do vereador doutor Antônio Aguiar. Revitalização da loja 1, exames do PAN Marechal. Ainda requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar. Pedido de colocação de semáforo ou redutor de velocidade na rua Hélio Felé. Ainda requerimentos agora do vereador André Luiz Gomes Mariano, vereador André Mariano, solicitando a operação tapa-buraco na Avenida dos Andradas, do meu vereador André Mariano. Operação tapa-buracos na rua Olegário Maciel, do meu vereador André Mariano. Operação tapa-buracos na rua Monsenhor Gustavo Freire. Ainda requerimento do vereador André Mariano, solicitando a operação tapa-buracos na rua Nossa Senhora do Líbano, no bairro Vitorino Braga, Grajaú. Ainda requerimentos do vereador André Mariano, solicitando operação tapa-buraco na rua Luiz Clausol, Nossa Senhora Aparecida. Do meu vereador André Mariano, solicitando ao competente responsável capina e limpeza da rua Sebastião José da Silva, Nossa Senhora Aparecida. Ainda requerimento do vereador André Mariano, também capina e limpeza na rua Líbio de Almeida, no bairro Grajaú. Ainda do vereador André Mariano, solicitando também capina e limpeza na rua Isabel Pierre Feital, no bairro Grajaú. Ainda requerimento do vereador agora Wagner de Oliveira, vereador Hitler Wagner de Oliveira, manutenção de via pública, a rua principal do bairro Rosário de Minas. Ainda requerimento do vereador Wagner de Oliveira, plantio de árvore, Praça Jardim Bom Clima. Do mesmo vereador Wagner de Oliveira, implantação do recuo da rua Benjamin Guimarães. Baixa um pouquinho, por favor. Ainda requerimento do vereador Wagner de Oliveira, capina e limpeza das vias públicas, rua essas do bairro Novo Triunfo 2. Ainda requerimento agora do vereador engenheiro José Márcio Lopes Guedes, o vereador Zé Márcio Garotinho, operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Parque das Águas. Requerimento do vereador Zé Márcio Garotinho, limpeza das bocas de lobo do bairro Cascatinha. Ainda do mesmo vereador Zé Márcio Garotinho, limpeza em toda a extensão do córrego bairro Democrata. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Passamos agora, vereador Pardal, aos pedidos de informação. Pedido de informação do vereador José Mansueto Fiorilo, encaminhado ao prefeito Bruno Siqueira, para prestar informações através do setor patrimônio, sobre o seguinte: a área em questão está afetada ao município, qual é a destinação da mesma, se há algum projeto para sua utilização, em caso afirmativo, qual é o aparelho que abrigará o projeto. Lido o pedido de informação, senhor presidente. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos as leituras das moções. Moção de mérito, do vereador Vandos Castelar Gonçalves, a cada comércio do bairro Filgueiras. Ainda moção de aplauso, agora do vereador Carlos Alberto de Mello, vereador Sargento Melo Casal, ao agente penitenciário Ronaldo Rosa dos Santos. Ainda moção de reconhecimento do vereador João Kennedy Ribeiro aos grandes construtores do bairro de Benfica. Agora, moção de aplauso do vereador Marlon Siqueira a Domingos Sávio Vaz de Melo Gouveia. Lidas as moções, senhor presidente. As moções estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao vereador Pardal a leitura das representações. Representação do vereador Marlon Siqueira, requerendo nos termos regimentais
que se faça a representação ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, ARSAI, haja vista a celebração de convênio entre o município de Juiz de Fora e esta agência reguladora. Ainda a representação do vereador doutor Adriano Miranda, devido à aprovação dessa carta legislativa, requerendo à mesa diretora o envio desta representação à empresa brasileira de Correios e Telégrafos no setor responsável pela distribuição de correspondência da Zona Norte de Juiz de Fora. Ainda a representação também do vereador doutor Adriano Miranda, com a devida aprovação dessa casa, também requerendo a mesa diretora, a representação à MRS Logística de Juiz de Fora. Lidas as representações, senhor presidente. As representações serão encaminhadas à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e retornarão posteriormente ao plenário. Solicito ao vereador Pardal a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei do vereador doutor Fiorilo dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartaz contendo avisos sobre os riscos de consumo de carambola ou produtos dela derivados para doentes renais crônicos no município de Juiz de Fora e da outras providências. Ainda a título de projeto de lei, agora do vereador Júlio Obama Júnior, dispõe sobre a concessão de título benemérito à senhora Nancy Pereira de Amorim. Ainda a título de projeto de lei, vereador Marlon Siqueira, dispõe sobre a denominação de logradouro público e da outras providências. Ainda projeto de lei, o vereador doutor Fiorilo, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização nos veículos de transporte motorizado individual, remunerado de passageiros, executado por meio de plataformas tecnológicas de dispositivo de identificação do condutor e da outras providências. Ainda a título de projeto de lei, também do vereador doutor Fiorilo, dispõe sobre denominação de logradouro público. Ainda a título de projeto de lei, vereador doutor Antônio Aguiar, também dispõe sobre concessão de título benemérito ao senhor Ricardo Marques. Ainda projeto de lei da vereadora Ana Rossignoli, define percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos administrativos das empresas municipais, suas subsidiárias e controladas e demais empresas que no município de Juiz de Fora, direta ou indiretamente, detêm a maioria do capital social com direito a voto. Projeto de lei este da vereadora Ana Rossignoli. Também da vereadora Ana Rossignoli, projeto de lei que dispõe sobre a indicação do grupo de sanguíneo do fator RH no capacete dos motocicletas do município de Juiz de Fora. Ainda da mesma vereadora Ana Rossignoli, dispõe sobre a obrigatoriedade de álcool em gel em praças de alimentação. Agora, projeto de lei complementar do vereador doutor Fiorilo, altera a redação do artigo 61 de seu parágrafo 1 da lei número 11.197, de 3 de agosto de 2006, que institui o Código de Postura no município de Juiz de Fora e da outras providências. Finalizando o projeto de lei complementar do doutor Antônio Aguiar, altera a redação do inciso 1º do artigo 25 da lei 11.197, de 3 de agosto de 2006, que institui o Código de Postura no município de Juiz de Fora e da outras providências. Lidos os projetos de leis e todas as proposições, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes e retornarão posteriormente ao plenário para votação. Como hoje nós só temos o pequeno expediente, nós vamos passar a palavra para os vereadores inscritos. O primeiro vereador inscrito, vereador Betão. Deve estar tomando café, né? Do quê? Pelo amor de Deus. Bom, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, eu subo aqui na tribuna, obviamente, a primeira sessão depois da prisão do ex-presidente Lula, aqui na Câmara, e eu queria ler aqui uma rápida biografia, né, um histórico de um ex-presidente, né, que vou tirar aqui a minha cola, não sou de fazer isso, mas aqui eu anotei e vou ter que tirar os óculos também, porque, diferente de muitos, eu preciso tirar para ler de perto. Do ex-presidente que governou o Brasil, terminou a sua gestão com grande popularidade, lançou-se pré-candidato às eleições do próximo período, havia uma ampla vantagem sobre os demais candidatos, os opositores deste ex-presidente foram para a grande imprensa, né, e a justiça chamá-lo de corrupto, lhe atribuiu um apartamento, dizendo que ele havia ganho de empreiteiras, né, pelos serviços prestados, e foi preso. Alguém imagina de quem que eu estou falando? Disse alguém lá na plateia agora, ele está falando do Lula. Não, eu estou falando do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Essa elite brasileira é tão calhorda que nem o enredo, eles mudam o vereador Castelar Lula da Silva. Nem o enredo eles mudam. Continua sendo a mesma história. Nós já tivemos aqui o Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente, preso, o ex-presidente Washington Luiz, que dá nome a uma boa parte, né, da estrada da BR-040, preso, o Arthur Bernardes foi preso, Café Filho preso, Juscelino Kubitschek preso, tudo normalmente em função de ter que garantir, né, como nós já dissemos aqui várias vezes, a lucratividade desses rentistas, né, da justiça e da polícia. E o curioso é que, mesmo nessas condições, ontem saiu aqui uma pesquisa, né, do Estadão, né, que é um dos jornais aí que fazem parte das 6, 7 famílias que controlam a comunicação aqui no país, né. Vários dados aqui interessantes. E 73% dos entrevistados 73% dos entrevistados entendem que os poderosos querem tirar Lula das eleições. 73%, vereador Pardal. É impressionante. As pessoas estão percebendo, né? E é importante replicar um pouco da história, né, porque eles trabalham dessa forma, né, com esquecimento do que aconteceu no país. E é bom a gente estar relembrando esse episódio aqui do Juscelino Kubitschek, né, que é o mesmo histórico que está acontecendo agora com o presidente Lula. Portanto, senhor presidente, a decisão acertada do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, que dia 15 de agosto vai registrar Lula como candidato a presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores. Será registrado dia 15 de agosto, né, dentro da legislação eleitoral. No que cabe na legislação eleitoral, ele será registrado. E vai para a televisão, e vai para os rádios. E vamos ver o que vai dar. Preso ou não? Preso ou não? Ele vai para as rádios, vai para a televisão e vai fazer a discussão, né, que tem que ser feita com a população. Porque nós entramos agora na terceira etapa do golpe. A primeira etapa do golpe foi o impeachment da presidente Dilma, acusado das chamadas pedaladas fiscais, que são, na verdade, os créditos suplementares, que qualquer prefeito de qualquer cidadezinha faz, todo dia. Depois veio a segunda etapa do golpe, que foi a retirada de direitos a partir da reforma trabalhista.
a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras. Eu peço a prorrogação regimental, senhor presidente. A entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras, com a mudança da lei da partilha. A lei que foi criada por Lula dizia que o petróleo do pré-sal, 75% iria para a educação, 25% para a saúde. Sendo que 80% daquilo que é explorado pertence ao Estado Nacional. O que Temer fez foi inverter a ordem. Ele acabou com essa questão da educação e da saúde e inverteu. Agora nós vamos receber royalties pela exploração de empresas estrangeiras, que não tem sequer a preocupação de perfurar o pré-sal e achar água. Não, ele vai perfurar e vai sair o petróleo. Uma mata, que, aliás, é a principal causa das grandes guerras no mundo, né, que está acontecendo, vejo que está acontecendo agora lá na Síria, é o petróleo. Tentaram a reforma da Previdência, não conseguiram em função da resistência dos trabalhadores. E agora vem a terceira etapa do golpe, que é a tentativa de tirar Lula da disputa eleitoral. Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo. E, obviamente, nós vamos tentar combater essa situação. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de finalizar explicando o que aconteceu. No início aqui eu estava falando de Juscelino Kubitschek, cujo enredo é o mesmo. Chama a atenção dos senhores vereadores aqui que são pré-candidatos, né, que o passo seguinte, na época de Juscelino Kubitschek, que tinha uma popularidade enorme naquele período, foi acabar com as eleições. Acabaram com as eleições naquele período. Vamos ver qual vai ser o próximo passo do golpe aqui no Brasil, né, o que vai acontecer. Então, senhor presidente, agradeço aqui a atenção dos senhores e das senhoras vereadores, do público presente, né, e termino dizendo aquilo que a grande maioria da população está dizendo pelas ruas de fora. É Lula livre. Obrigado, presidente. Nós agradecemos ao vereador Betão. Antes de passar a palavra para o próximo orador, só informar que as representações foram assinadas por um número significativo de vereadores, portanto, estão aprovadas e serão encaminhadas a seus destinos. Próximo orador, doutor Fiorilo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Só para registrar a minha presença. Registrada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador líder do governo. Presidente, registrando a nossa presença. Registrada a presença. Pela ordem, vereador Coteca. Só para registrar a presença. Registrada a presença, vereador Coteca. Com a palavra, vereador Fiorilo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos assiste em casa pela TV Câmara e nos ouve pela Rádio TV Câmara. Senhor presidente, eu dei entrada aqui no projeto de lei com relação a uma carteirinha de prioridade para os autistas, que diz o seguinte: fica instituído no município de Juiz de Fora o cartão de identificação para a pessoa com transtorno do espectro autista, com vistas à atenção integral e à acessibilidade aos serviços públicos. Porque existe uma lei federal 12.764, que já faz isso, né? É proibido não atendimento prioritário para o autista. Então, a carteirinha simplesinha, fácil de tampar aqui o rostinho da menina, que é fácil da mãe ter com ela para chegar nos locais e ter essa prioridade. Bom, estamos colocando ali um projeto que eu vou falar sobre daqui a pouco. Então, senhor presidente, eu estava querendo falar sobre essa carteirinha aqui. Depois eu volto a falar, porque deu um tilt aí. Senhor presidente, amanhã nós vamos votar aqui o nosso projeto de lei e, com certeza, eu não vou ter oportunidade de defender o projeto, o senhor sabe por os motivos que isso vai acontecer. Mas, então, eu queria colocar aqui para o pessoal de casa entender o projeto. Eu falei da última vez que eu subi aqui, os vereadores
acho que já estão ao par disso aí. E as pessoas em casa, os pais de família, as mães, etc., os professores, funcionários da saúde, médicos, fonoaudiólogos, todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo com aquilo que vai ser apresentado aqui amanhã. Então, senhor presidente, é um projeto substitutivo, né, deixar bem claro isso, que nós vamos comentar aqui, que é o número 1 de 2017. Próximo. O projeto diz o seguinte, senhor presidente, senhores vereadores. Essa lei dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, com a denominação Infância Sem Pornografia. Infância sem pornografia, não é o que estão dizendo por aí. No âmbito do município de Juiz de Fora. O artigo 2, o próximo. Próximo. Artigo 2. Incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças e adolescentes, em consonância com o artigo 229 da Constituição Federal e o artigo 1634 do Código Civil. Parágrafo 1º, que vai ser único. Os pais ou responsáveis têm o direito de educar seus filhos menores de acordo com suas convicções religiosas e éticas, em consonância com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O 3º artigo diz o seguinte, aqui que é a nossa prioridade no projeto, assim como o artigo 4º. Artigo 3º. Os serviços públicos e os eventos apoiados pelo Poder Público Municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a material contendo pornografia infantil. Então, esses eventos todos que forem apoiados pelo serviço público, pelo nosso município, terão que obedecer isso aí. O parágrafo diz o seguinte, considera-se pornografia infantil o que está definido no protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgado pelo Decreto 5.007, de 8/3/2004, a linha C do artigo 2º e na Lei Federal número 11.829, de 25/11/2008, artigo 241-E. Próximo. O Decreto 5.007, ele diz o seguinte, na linha C, pornografia infantil significa qualquer representação por qualquer meio de uma criança envolvida em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins primordialmente sexuais. Próximo. O ECA, a Lei Federal 11.829, diz o seguinte, para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfico, peço aprovação, senhor? Concedido. Ou pornográfica, compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Próximo. O artigo 4º, que também é objetivo do nosso projeto, 3º e o 4º principalmente. Ao contratar serviços ou adquirir produtos de qualquer natureza, bem como apoiar eventos ou espetáculos ou propagandas de rádio, televisão ou redes sociais, a administração direta ou indireta do município fará constar cláusula obrigatória de respeito ao disposto nesta lei pelo contratado, apoiado ou beneficiado. A violação, artigo 5º, por favor, próximo. Artigo 5º. A violação ao disposto nesta lei implicará em penalidade prevista na Lei Federal, ECA, com suas alterações e demais combinações legais. Esse projeto aqui não penaliza ninguém
com a autoria do vereador Fiorilo. O vereador Fiorilo não está colocando aqui para ser apreciado pelos vereadores penalidade para ninguém, ela já existe. Então, dizer que nós vamos penalizar funcionário público aqui é mentira. Ela já existe a penalidade. A penalidade vai ser de acordo com a lei do ECA, não dos vereadores que aqui que estarão aqui votando esse projeto. E para que ninguém seja acusado indevidamente, né, o parágrafo do artigo 5º, o servidor público municipal que no exercício de seu cargo ou função fizer uso de material mencionado no caput do artigo 3º desta lei, com amparo em previsão legal, para tanto não cometerá ato faltoso, passivo de punição por esta lei. Próximo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Palácio Barbosa Lima, 24 de novembro de 2017. Vereador Fiorilo, Zezito, do PTC. Agora, senhor presidente, ainda vou mostrar aqui alguns slides, porque está tendo uma confusão, que alguns já me perguntaram, eu falei aqui, e tem ainda aqueles que fomentam, né, a discórdia e a mentira, né? Inclusive, hoje eu fui entrevistado por um canal de TV e falou que consultou aí um sindicato, que foi dito para ele que não podia falar sobre pênis mais nas escolas. Eu falei que isso aí é uma bobagem, uma mentira, né? Então, gostaria, faça o próximo. Por exemplo, fui colocado assim, que não podia falar mais sobre escultura antiga, que isso aí seria um ato de pornografia, que nada disso. Isso aí tem que ser colocado, tem que ser mostrado história, né, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e vai por aí afora. Tem que ser dito do Egito Antigo. Então, nós temos vários aí, ó, no Museu de Louvre, tem essa figura aí, aqui uma cópia romana de Nápoles. Próximo. Aí nós temos aí no Museu do Vaticano, né? Eu penso que o negócio é religião, está aí também, colocar lá, tem várias fotos, várias figuras, desenhos, estátuas, etc., representando mais ou menos isso que está aí. Atenas, na Grécia, mostrando aí, que tem que ser mostrado, isso é cultura, isso não é pornografia, não, é cultura aí das boas, né? Próximo. Aí nós temos aí mais duas figuras. Próximo. E aqui, dizendo que o projeto impede de falar sobre órgãos sexuais, reprodução sexual. Mentira. Tem que falar. Isso é ciência. Ciência tem que ser dito. Onde é que isso aí é pornografia? Tem conotação pornográfica? Mostrar que tem um testículo, que tem um epidídimo, que ali o espermatozoide vai subir e vai passar pela próstata e vai sair na uretra do homem e vai entrar na vagina da mulher, vai gerar um filho. Não sei se isso é pornografia. De jeito nenhum. Tanto é que estão nos livros didáticos, né? Tem que falar. Próximo. Mostrando órgão genital feminino, vagina, vulva, ovário e vai por aí afora, né? O ânus ali. Então, isso é a nossa proposta, não é de lei de mordaça nenhuma. Aliás, no projeto, quem sabe ler e quem sabe interpretar texto, hora nenhuma está dizendo que tem lei da mordaça. Isso aí quer fazer um impedimento do projeto, vão usar um outro argumento válido, mas isso aí não procede. Próximo. Mostrando também aí, ó, a vagina, colo do útero, onde é que tem que ser feito o Papa Nicolau, só para terminar, senhor presidente. Onde é que eu colher material para prevenir câncer de colo de útero, né? Aonde que o espermatozoide vai entrar e vai procurar um óvulo lá na trompa para gerar um neném. Próximo. Ali mostrando, inclusive, como é que faz um toque retal, né, no homem, prevenir câncer de próstata. Vou ser mais rápido um pouquinho, meu tempo terminou. Próximo. Mostrando a evolução da ação da testosterona no corpo do homem, o crescimento do pelo, pubiano no pênis, crescimento do pênis, crescimento do escroto, do testículo e assim por diante. Próximo. E aí mostrando a localização na pelve de um útero, um ovário, a posição que fica, como é que é localizado o órgão genital feminino. Próximo. E também não pode deixar de ser falado sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, cancro mole, e vai por aí afora, né? Inclusive, senhores vereadores, nós estamos vivendo um momento difícil com relação à sífilis congênita, né? Essas crianças e adolescentes têm que ser orientadas a respeito disso. Bom, é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos, vereador Fiorilo. Próximo orador, vereador Wanderson Castelar.
Presidente, pela ordem. Pela Eu ordem, tenho vereador compromisso Filho. agora, se me dá licença de me ausentar da reunião, volto rapidamente. Tá, perfeito, vereador. Cacelar, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui. Esse negócio de dar conselho diz que, né, não vale nada, né? Mas, mesmo assim, eu costumo querer dar. E se eu pudesse dar um conselho, aliás, ele até se retirou agora, não sei se vai me ouvir, mas, de qualquer forma, a sugestão que eu daria, se me for perguntado ao vereador doutor Fiorilo, é que pare de mexer com esse projeto, porque parece aquela coisa que, quanto mais mexe, mais odor causa, não é? Ou seja, a proposição dele se baseia em leis federais, algumas já consagradas, principalmente o ECA, né, o Estatuto de Proteção da Criança e Adolescente, e, sendo assim, eu não vejo a menor utilidade numa legislação que, de certa forma, é uma espécie de papagaio, né, de uma lei já existente em âmbito federal. Não acrescenta nada, a não ser esse temor que paira no ar, justificado por parte dos servidores municipais, porque ela visa esse público em particular. Mesmo ele dizendo que não é assim, olha, isso está no ECA, etc., está autorizado falar da anatomia humana sem nenhum problema nas aulas, etc. Mas o estrago, a bobagem já foi feita, porque a feição inicial desse projeto não era essa, agora desfigurada pelo próprio autor, né? E se ela for aprovada, esse facão sobre o pescoço dos servidores públicos, particularmente dos professores e dos servidores da área da saúde, vai permanecer, né? Porque o problema hoje no país não chega a ser propriamente a legislação, mas a possibilidade de instrumentalização da legislação. É isso que nós estamos vivendo, inclusive, no âmbito federal. Boa parte dos problemas nacionais hoje e da origem dessa crise política, do golpe contra a ex-presidenta Dilma, tem a ver com a interpretação da legislação que nós temos, né? Ou seja, basta um juiz mal intencionado, ou uma juíza, né, e alguém no Ministério Público, também mal intencionado, para transformar uma legislação corriqueira numa arma contra uma pessoa de boa fé. É disso que nós falamos, e é por isso que eu digo, quanto mais ele mexe, mais fede. E a sugestão que eu dou, embora o colega esteja ausente, é de que ele retire esse projeto, porque isso acaba atingindo a imagem dele. Eu sei que o Fiorilo é uma pessoa de bem, né? Durante muitos anos, e continua sendo, um dos colegas que eu mais considero, né? Por razões as mais variadas, sobretudo pelo caráter que eu conheço dele. Mas, ultimamente, ele vem apresentando iniciativas que eu acho que não combinam bem com a própria história dele, com o comportamento, com a honestidade, eu diria, intelectual que ele tem. Esse não é o melhor caminho para legislar, penso eu. Agora, o que me traz aqui, de fato, tecer comentários, e mais do que isso, buscar refletir com os demais colegas, com a população que nos acompanha, essa situação que envolveu a prisão do ex-presidente Lula. E eu gostaria muito de ouvir os colegas falar sobre isso, né? E gostaria, até porque, nas próximas eleições, seja desse ano ou de 2020, né, se elas continuarem acontecendo, porque o colega Betão tem razão, o próximo passo nessa escalada de ruptura institucional é a suspensão das eleições, né? Se o intento deles, que é derrotar as forças progressistas, sobretudo o PT e Lula, não for alcançado, eu não tenho a menor dúvida de que as eleições correm um sério risco de acontecer, né? Agora, a questão concreta. O ex-presidente foi preso, todos, pelo menos aqueles com um mínimo de isenção
dizem que a condenação não se sustenta do ponto de vista daquilo que convém a um processo legal, um processo penal como esse, né, que culminou na sua condenação por mais de 12 anos de prisão. Peço prorrogação, Excelência. E isso aumenta a instabilidade política em nosso país. Instabilidade que tem, já desde 2015, provocado os maiores índices de desemprego, né? Mesmo com a reforma trabalhista, que diziam isso vai diminuir o desemprego, etc., diminuiu coisa nenhuma, nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista prático, porque algumas pessoas que se dizem empregadas hoje, na verdade, elas estão subempregadas. A massa salarial vem caindo, né? A média de ganho dos trabalhadores, idem, isso resultado de toda essa instabilidade política e das medidas insanas adotadas pelo próprio Congresso Nacional, sobretudo a reforma trabalhista, né? Que não se completou ainda com a reforma previdenciária, porque a insurgência, a oposição à proposta do governo foi muito maior do que a sua força política para fazer com que a reforma fosse votada. Mas eles não desistiram. Em algum momento, o campo conservador, aqueles que deram um golpe e que financiaram o golpe, né, porque é disso que se fala, os que deram, os que botaram a cara, esses são os menos, digamos assim, no meu modo de ver, os menos culpados, né? Pelo menos puseram a cara, estão aí sustentando as suas posições. Mas aqueles que se escondem por trás destes, que financiam e que articulam todo esse mal que se fez ao país, e sobretudo aos mais pobres, esses sim são os maiores vilões dessa história. E eles têm que ser um a um apontados, identificados, para que a história saiba perfeitamente quem é que tirou o país da rota de desenvolvimento e de desenvolvimento com sustentabilidade, que é o mais importante, que é o desenvolvimento que o país projeta o seu próprio crescimento, a distribuição, cria condições para a distribuição de renda, para o equilíbrio social. É isso que o Brasil vivia. E isso foi interrompido da maneira como o senhor e senhora sabem, né? Volto a cutucar aqui os senhores. Gostaria muito que se posicionassem em relação ao golpe, em relação à prisão de Lula, porque nas eleições, né, não gosto de fazer ameaça, não, porque não se trata disso. Mas, do ponto de vista democrático, é justo que a opinião de cada um de nós, sobre todos os temas, inclusive esses, seja apresentada ao eleitor. Eu acho incorreto, acho uma desonestidade alguém se apresentar ao público, por exemplo, os eleitores do Lula, e sonegar a informação de que estava nessa Casa Legislativa, por exemplo, e que foi a favor do golpe, ou que é a favor da prisão injusta e ilegal de Lula. Essas pessoas têm que se pronunciar, né? E eu, por exemplo, não vou disputar a eleição, vou ficar muito a cavaleiro de apresentar, de relatar aquilo que vejo, que ouço, que não vejo e não ouço nessa Casa Legislativa. E apontar aqueles que podiam ter usado seu mandato para impedir, ou pelo menos nos ajudar a resistir ao golpe e a essa prisão de um líder sério, correto, como é o Lula, e não o fizeram, né? Mesmo tendo mandato popular exercido nessa casa. Então, essas eleições, se acontecerem, elas virão também, nos dará a oportunidade para fazer esse tipo de aconselhamento à população, né? Esse estava contra o Lula, esse foi um dos que se calou, né? Porque com Cristo também foi assim, né? Teve gente que traiu e teve gente que se calou depois. Alguns se corrigiram, fizeram a meia-culpa, né? Mas é preciso que a história faça jus, né, aos seus personagens, que a história identifique quem é quem nesse jogo que nós vivemos hoje no país. Porque qual é a grande preocupação de quem faz política, Excelência? Se amanhã vai haver pão na casa das pessoas, se as pessoas vão poder saciar a sua fome, se as pessoas vão poder cuidar da sua saúde,
se as pessoas vão ter futuro. É isso que nos leva a fazer política, né? Eu não faço política senão por isso, pela disposição de querer o melhor para a minha sociedade, para a minha comunidade, para o nosso país, né? Então, não podemos poupar aqueles que, de certa forma, contribuem, seja com os seus atos ou com a sua omissão, para que o país entre nessa rota de autodestruição e ainda se sintam à vontade de buscar um cargo público com o apoio da população, essa que vem sendo atingida no âmago pela crise política, institucional e pelas suas consequências no dia a dia. Excelência, quero agradecer a sua tolerância. Amanhã nós temos a oportunidade de falar um pouquinho mais, inclusive pedir aqui a inclusão dos nossos codinomes, né, na lista aqui, no painel eletrônico. Não acho que precise fazer gastos, não precisa trocar a plaquinha. Se isso acontecer, eu faço questão de pagar com o próprio bolso. Não queremos que essa solicitação da inclusão feita por mim, pelo vereador Betão, de inclusão o nome de Lula da Silva junto aos nossos nomes, signifique gasto, dispêndio, qualquer que seja, para o Legislativo Municipal. Mas é importante que cada um de nós dê a sua contribuição para que Lula não seja morto, porque o plano que se quer para Lula é a sua morte política, quiçá a sua morte física. Amanhã nós vamos voltar ao tema e, por hora, agradeço a atenção de todos aqui e a tolerância da mesa. Nós agradecemos ao vereador Castelar. Pela ordem, vereador Pardal. Eu quero me posicionar, porque o vereador Vânicio Castelar sempre cobra da gente, né, um posicionamento. E a expectativa agora, vereador Vânicio Castelar, que o que ocorreu recentemente, aproximadamente 2 semanas, a minha expectativa é que a partir do dia 2 agora, com o Supremo Tribunal Federal, colocamos como em pauta o final do foro privilegiado. Eu tive a oportunidade, não sou eleitor do Lula, votei no senador Aécio Neves, e hoje eu tenho um arrependimento muito grande em ter feito dessa forma, né? E isso não vai ocorrer mais, não voto, não terá mais meu voto. E eu espero que talvez vai discordar, mas eu tenho que me dizer dessa forma, essa Lava Jato tem feito um trabalho fantástico. Seja todos os segmentos que envolvem a justiça aí. Então nós temos que fazer, complementando, senhor presidente, com o final desse foro privilegiado, que vai só criar algum caminho para quem faz algum tipo de crime agora, mas retroagindo há 3, 4 anos atrás aí, vão ser penalizados. É isso aí que nós esperamos. A nossa população, eu não sei nem quem que é mais culpado, se é menos culpado, se foi a ex-presidente Dilma, se está certo ou errado, de ter sido retirada lá do seu legítimo montoeira de voto que obteve, mas aliado a ele está esse outro presidente também, né? Ou seja, quem votou na Dilma acabou votando nesse presidente aí legítimo, né? Mas pior que tudo isso, já se deixou isso lá com 13, 14 milhões de desempregados. A saúde está um caos aqui no nosso município e no país inteiro. Hoje nós temos um déficit primário lá na casa de 180 bilhões. Eu e a população de Juiz de Fora, o senhor, esses vereadores não criaram isso. Um déficit de 180 bilhões de reais. Ou seja, vai ser difícil sair desse atoleiro. Mas vamos torcer, vereador Castelar. Vamos torcer para penalizar essa turma toda que está aí com o final do foro privilegiado, já agradecendo, senhor presidente, já finalizando. Vamos ter essa expectativa, porque o povo já está saturado com política, né? Se o ex-presidente tem que ser penalizado ou não, se o Aécio, enfim, toda essa turma toda, o fato é que o povo não pode ficar pagando essa conta, não. Atendo, em média, 10, 12 pessoas todos os dias. Pelo menos 40% é pedindo emprego, pedindo só essa condição de estar trabalhando, que está essa vergonha no nosso país. Senhor presidente, desculpa aí pelo adiantar e muito obrigado pela atenção. Com a palavra, vereador Sargento Melo. Pela ordem, vereador André Mariano. Bom, eu quero aqui dizer o seguinte: a gente sempre tem reparado nos discursos dos nossos amigos do Partido dos Trabalhadores, né, geralmente mais o vereador Castelar, que quando ele coloca sobre os problemas que estão acontecendo no seu partido, ele cobra desta casa a nossa participação. Eu quero dizer ao vereador Castelar que
já dizia Jesus, né? O homem colhe aquilo que ele planta. Então, o que o Partido dos Trabalhadores está colhendo hoje, não é mesmo? É um plantio que foi feito ao longo do tempo. Agora, se o fruto é doce ou é amargo, não é mesmo? Está todo mundo aí para ver. E dizer outra coisa, vereador Castelar, eu não me interesso muito em entrar sobre esse assunto, porque esse é um discurso que só interessa ao seu partido. Esse é um discurso que só interessa à esquerda. E volto a lembrar, a esquerda aqui nessa casa é só os senhores, não é mesmo? Então, o que a gente pede, a gente fica percebendo aqui que a gente, de certa forma, a casa respeita o posicionamento de vocês, porque, volto a dizer, o seu discurso só interessa ao seu partido. Eu acho que o senhor já está começando a se sentir sozinho nesta casa, como todo o seu partido está sozinho nesse país. Pela ordem, excelência. Primeiro, eu Pela ordem, vereador Castelar. Primeiro, o pastor tem que nos esclarecer qual passagem bíblica Jesus disse exatamente isso que o senhor acaba de afirmar, né? Se o senhor não o fizer, eu sugiro que o senhor rasgue o seu diploma de pastor, porque os seus fiéis não estão sendo bem orientados por alguém que desconhece com exatidão os evangelhos, a descrição da trajetória de Cristo sobre a terra. Ele que foi a pessoa mais comprometida com a justiça e a igualdade social, né? Não com trambique, não com a exploração da boa-fé, muito pelo contrário, ele se levantou contra aqueles que exploravam o templo, né? E foi, de certa forma, inclusive, penalizado com o apoio da elite religiosa que se sentiu ameaçada pela força de renovação e que ele trazia a sua mensagem, não só a mensagem, mas também a sua prática, né? O exemplo que ele dava, se despindo de todo e qualquer bem material para afirmar a importância da igualdade como um dos fundamentos dos mandamentos de Cristo, né? É isso que eu entendo com muita modéstia, eu que não sou pastor nem candidato a nenhum posto eclesiástico. Pela ordem, pela última vez para tratar desse assunto, o vereador André Mariano. Vereador Castelar, realmente o senhor precisa ler um pouquinho mais a Bíblia. Gálatas 6:7 diz que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. E aí depois, um pouquinho lá na frente, Jesus, ele, nos seus ensinamentos, ele fala sobre a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, ele cita novamente a palavra, e aí, se tratando do Velho Testamento, Jesus em vários momentos questiona a respeito das coisas que aconteciam no Velho Testamento e no Novo Testamento. A Bíblia, ela é contida de Velho e Novo Testamento. E Jesus sempre falava a respeito, mostrando aos fariseus e aos hipócritas a respeito de toda a palavra de Deus. Então, Jesus, ele fala a respeito da colheita, fala a respeito do semeador, do trabalho do semeador, e é o que o partido está colhendo hoje, um fruto amargo por causa de uma colheita não bem planejada. Pela ordem, excelência, já que... Pela ordem, vereador, pela última também, vez, pela última vez. Só para praticar aqui uma tréplica, né, a essa... Eu não quero transformar, naturalmente, um debate político em um debate religioso, mas essa parábola, a parábola, né, da semeadura, Cristo fala que se conhece uma árvore pelos frutos, né, que ela nos oferece, né? Isso é muito diferente com esse pensamento que Vossa Excelência quer nos induzir, né? E quem é que disse, aí Vossa Excelência se vale também de um sofisma, né, partindo do princípio de que nós fizemos uma semeadura má. Isso não é verdade, né? Porque alguém pode atribuir ao senhor, Vossa Excelência, algo que o senhor não praticou, né? Se partir do pressuposto de que o senhor fez, isso na filosofia se chama sofisma. Então, vá devagar na sua maneira de testemunhar o Evangelho e também de apresentar o seu raciocínio, porque isso, do ponto de vista de quem lida com filosofia, com teologia e com a história, é algo que a gente não pode admitir. Perfeito. Com a palavra, vereador Sargento Melo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores funcionários da casa.
ouvintes da Rádio Câmara e telespectadores da TV Câmara. Subo a essa casa para prestar algumas informações que nós trabalhamos esse mês. Estivemos com diversas reuniões nessa casa e também comparecemos a Belo Horizonte para verificarmos a situação do IPSM e também a situação dos descontos em folhas consignados, né, que vem descontando aí no contra-cheque dos funcionários do Estado. Parece que o Banco do Brasil iniciou um novo modelo de receber esse dinheiro qual o Estado está retendo, né? Na verdade, ele desconta do funcionalismo público e não repassa para o banco, o Estado de Minas Gerais. E, com isso, o Banco do Brasil achou necessário mudar por uma cláusula que ele tem no contrato, mandando que se desconte diretamente na conta bancária do consignado, né, do militar ou do funcionário do Estado que tem esse empréstimo consignado. Nós estamos verificando a liminar, porém, já teve uma liminar no Rio de Janeiro em 2017, que nós estamos tentando fazer com que o Estado também aqui, já que ela vale para todo o Brasil, a respeito desse desconto. Porque o que vai trazer um prejuízo muito grande para o funcionário público é o seguinte: ele é dividido o salário dele em 3 vezes. E esse desconto vem na primeira parcela. E quando vem esse desconto na primeira parcela do funcionário, às vezes ele tem um empréstimo lá de R$1.000. A primeira parcela dele é 3.000. Ele fica só com 2.000 para pagar aluguel, água, luz, telefone, não sei o quê. E sendo que essa parcela que vinha descontada só vai vir paga para ele na segunda ou na terceira parcela, dependendo como o funcionário recebe. Então isso vai causar um prejuízo, porque a pessoa tem que pagar o cartão, entre outras coisas. Estamos também oficiando o Ministério Público para verificar se a gente consegue fazer um TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, para que os bancos que cumpram essa liminar, né, porque nós já ficamos sabendo que eles não vão cumprir essa determinação dessa liminar que foi feita no Rio de Janeiro em 2017. Então já estamos fazendo essa carta ao Ministério Público, né? Posteriormente traremos aqui essa casa para que vocês verifiquem, que vê se a gente consegue mudar isso, que esse desconto seja ou na segunda parcela, quem vai receber na segunda parcela, ou na terceira parcela, para que não traga prejuízo na parte estrutural familiar. A outra situação que eu subo essa casa, fizemos uma reunião também na semana passada a respeito do transporte público na cidade de Juiz de Fora. Convidamos vários vereadores, acho que foi feito um memorando, né, para todos os vereadores aí, e, inclusive os vereadores da Comissão de Urbanismo. Se fizeram presente o sindicato, né, dos funcionários lá das empresas, acho que é o rodoviário, não me lembro bem agora o nome, o menino me falou. Também a Andréia, o Aloísio da Cetra, os dois são da Cetra, líderes comunitários, para tratar. Foi uma tratativa inicial. Aquela tratativa que nós fizemos no Minha Casa Minha Vida, onde envolvemos vários órgãos, a Caixa Econômica, entre outras coisas, mas com o mesmo intuito de aproximar os órgãos, as pessoas, as lideranças, né? Nós, vereadores, participando disso. Já fizemos marcamos para o dia 5 de maio uma segunda reunião para verificarmos aí a respeito de estudos. Teremos uma reunião que convidaremos aí os líderes comunitários que não foram convidados nessa primeira, mas todos os líderes comunitários, para ver se a gente faz uma pesquisa e consiga aí de alguma forma auxiliar a Cetra nesse trabalho de mudança de horário, entre outras coisas. Foram debatidos lá, inclusive, a situação dos funcionários, os motoristas também que não estão tendo o tempo deles de descanso previsto em lei, né, devido ao horário. Tem bairros que são 50 minutos, ele tem que atravessar de um bairro para outro. Aí, quando chega aqui no centro da cidade, fica retido, ele não consegue ter o seu momento de descanso, e ele tem que ficar naquela rotina, e isso vai perdendo viagens. Quando vai dobrando uma viagem em cima da outra, vai perdendo essa viagem naquele bairro. Aí as pessoas ficam mais de 1 hora no ponto de ônibus, esperando um ônibus que deveria ser de meia e meia hora, vem de hora em hora, não por conta do funcionário, e sim da dificuldade que se encontra a cidade de Juiz de Fora no trânsito. Então, dia 5 teremos uma segunda tratativa. Convido a todos os vereadores que façam parte dessa conversa, que na verdade é uma reaproximação
uma aproximação, peço... Concedido. Então, é uma aproximação mesmo do órgão da CETRA para com as comunidades, né? Para a gente verifique uma melhoria realmente no sistema de transporte da cidade. Não só nessa parte de horários, mas também entre melhorias de diversas situações que envolvem as empresas de ônibus e a população. Também, amanhã estaremos fazendo um memorando à casa a respeito dos símbolos, o hino, a bandeira, essas situações que a gente tem verificado na casa e, como a gente sabe, tem vários militares que nos acompanham hoje, verificam algumas atitudes que acontecem na casa, a respeito de se virar para a bandeira, não se virar, entre outras coisas. Amanhã eu vou fazer um memorando, se os senhores puderem também dar uma verificada, porque a gente tem recebido algumas ligações aí, eu peço aos senhores que a gente fique atento, né? Haja vista que nós temos os nossos símbolos aí, vamos ver se a gente consegue respeitá-los, não queimá-los, igual a gente tem verificado em algumas pessoas no nosso país. Então, fica aí o convite a todos, né, a respeito da reunião. Inclusive, estamos verificando também a Lei 13.101, que trata sobre o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Também vamos iniciar uma tratativa a respeito disso, sobre a formação desse conselho. Eu estive verificando ele com um pouco mais de atenção. A gente precisa dar uma olhada e dar uma mudada, colocar realmente uma participação maior do povo, igual tem os outros conselhos, como o Conselho Municipal. Então tem que ter uma participação maior das pessoas da comunidade, né? Eu verifiquei sobre algumas reuniões de 2016, 2017, algumas atas. Então vamos também conversar isso aí a respeito do pessoal da CETRA, o Rodrigo, a André foi muito atenciosa com a gente. Nós vamos fazer todo esse trabalho, ver se a gente consegue melhorar de alguma forma o transporte na cidade de Juiz de Fora, em conjunto com a Prefeitura. Muito obrigado e boa noite a todos. Nós agradecemos ao vereador Sargento Melo. Pela ordem, vereador. Vereadora professora Ana. Pedir a Vossa Excelência para colocar na ordem do dia de amanhã processo de número 8142/2018, é um título de cidadão honorário do excelentíssimo senhor Dr. Eduardo Barbosa, deputado estadual. Foi o grande colaborador da APAI em Juiz de Fora. E também o processo 4687/2004. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Nós estamos solicitando ao senhor Raimundo, se tiver em condições, os projetos serem colocados pela ordem. Vereador Sargento Melo. Só corrigindo a data qual eu falei, dia 5, na verdade é dia 10. Tá? Então, mesmo assim, eu farei memorando aí convite aos vereadores. Pela ordem, vereador Charles Evangelista. Senhor presidente, eu ia falar antes, né, em relação à provocação ali do vereador Castelar, que nós, vereadores, nos manifestássemos em relação à prisão do ex-presidente Lula, né? Na verdade, eu vou falar de uma forma muito tranquila e não vou estender, mas eu vejo que, eu acho que a pessoa já foi presa, eu acho que já é assunto passado, vereador André. Eu acho que agora, inclusive, conclamar aos vereadores do Partido dos Trabalhadores, para que, em vez de ficar lamentando a prisão do ex-presidente Lula, que se junte a nós agora, né, para que nós possamos insistir e conclamar também as autoridades para que possa prender Aécio, Jucá, Eunício, Temer e diversos outros aí que está enterrado, usurpando aí o erário público. O povo não aguenta mais isso, vereador Pardal, e está morrendo, cada dia que passa está morrendo mais e mais pessoas na fila dos hospitais. Então se junte a nós e vamos fazer aí as manifestações para que coloque essas pessoas, todos, sem exceção, independente de partido político, coloque essas pessoas na cadeia e possa ter aí um país melhor. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Olha, primeiro que eu não vejo o vereador Charles Evangelista fazer qualquer tipo de pronunciamento ou atitude que queira prender esses outros políticos que ele citou. Segundo, nós não estamos lamentando, nós estamos dizendo aqui que é uma prisão política. Foi feita uma prisão sem ter provas. Isso, os senhores, em vez de ficarem comemorando, deveriam tomar cuidado, porque se fizeram isso com o ex-presidente, pode ser feito com qualquer pessoa, inclusive com os senhores. Então é uma prisão política, o mundo inteiro está denunciando que é uma prisão política,
Os principais jornais, inclusive jornais de direita, como o New York Times, diz que é uma prisão política. O Lula está para receber o Prêmio Nobel da Paz, a ONU está discutindo essa situação, e só aqui no Brasil que as 6, 7 empresas irmãs da comunicação não afirmam, né? Portanto, nós continuamos reafirmando, né, que é uma prisão política, que querem tirar Lula, afastá-lo das eleições presidenciais, e o Partido dos Trabalhadores vai mantê-lo como candidato. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, vereador Wanderson Castelo. Através de Vossa Excelência, me dirigiu ao vereador Charles, para primeiro reafirmar isso que o meu colega de bancada disse. Na verdade, nós queremos justiça. Nós queremos uma justiça com juízes, promotores, delegados, que cumpram a lei e que não trabalhem de maneira orientada por interesses, no caso brasileiro, inclusive, interesses externos. Isso já vem avançando, inclusive, a identificação. E a história, com toda certeza, vai nos dizer isso, né? Agora, eu gostaria que Vossa Excelência, e nós queremos, de fato, punir todos os corruptos, né, os criminosos, inclua também o presidente do seu partido, porque o presidente, o candidato, né, à presidência pelo seu partido, o deputado Jair Bolsonaro, foi denunciado agora por crime de racismo, né? Não vi Vossa Excelência falar nada, talvez queira defender, estou lhe dando, inclusive, a oportunidade de defender em relação à condenação que ele já obteve por assédio moral e agora essa denúncia feita pela procuradora Raquel Dodge por crime de racismo cometido pelo seu ídolo, o deputado Jair Bolsonaro. Pela ordem, presidente. Pela ordem, pela última vez para tratar desse assunto, vereador Charles. Senhor presidente, realmente o deputado Jair Bolsonaro é o candidato a presidente do meu partido. Foi denunciado pela procuradora Raquel Dodge. Em momento nenhum vocês vão me ver nessa casa indo contra órgão do Ministério Público, porque está fazendo seu papel fiscalizador. Em momento nenhum. E vou além. Em momento nenhum vocês vão ver qualquer memorando, qualquer ofício para a presidência dessa casa, tentando trocar meu nome, que eu considero uma das coisas mais importantes que o ser humano pode adquirir durante a vida, tentando trocar meu nome para querer aparecer ou fazer homenagem a quem quer que seja. Então, reafirmo aqui, independente de ser candidato, de não ser candidato, de Bolsonaro, não tenho bandido de estimação. Se for condenado, tem que pagar, independente de quem fez. Não passa a mão na cabeça dos meus filhos, sequer de outras pessoas que Vossa Excelência cansa de fazer. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, pela última vez também, vereador Castelo, para tratar do assunto. Lógico, eu não quero polarizar a nossa reunião com esse tema, apesar de hoje ser um dia aberto às manifestações dos vereadores, né? Mas, se não me engano, Vossa Excelência se transferiu de partido agora, estava num outro partido, que é comum, né? A direita brasileira não tem... É uma ave que voa, né, de galho em galho. Os direitistas no Brasil são muitos, infelizmente. E os oportunistas também, né, porque isso é uma característica do oportunista, ele vai mudando conforme o sabor dos acontecimentos. Mas Vossa Excelência se transferiu para o partido do deputado Bolsonaro quando ele já tinha uma condenação por assédio moral, né? A notícia... A denúncia agora pelo crime de racismo é mais recente, mas, de qualquer forma, Vossa Excelência teve a oportunidade de escolher, entre os mais de 30 partidos existentes, um que não fosse habitado por esse que já é condenado pela Justiça. É curioso, são 2 pesos e 2 medidas. Pela ordem. Não, já lhe dei as 3 duas. e 2, não, presidente. não. É 2 dele e 2 suas. Pela ordem, vereador Obama Júnior. Presidente, obrigado. Presidente, eu gostaria aqui... presidente... Presidente... Presidente, para amenizar aqui o ambiente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela passagem do seu aniversário ontem, tá? E desejar que Deus possa abençoá-lo grandemente, sempre conduzindo na ausência do nosso presidente Rodrigo Matos, com muita maestria, as nossas sessões, as nossas audiências. Quero cumprimentá-lo mais uma vez pela passagem do seu aniversário ontem.
Eu lhe agradeço pela felicitação e também aproveito para parabenizar, porque o Obama foi escolhido pelo vereador Almas como o novo líder do governo. Nós vamos ser caminhados. Nós estamos encerrando a sessão. Ordem, presidente. Pela ordem, vereadora André Mariano. Senhor presidente, da mesma forma, parabenizá-lo por mais um ano de vida, que seja aí cada vez mais na sua vida aí com bênção. Obrigado. Parabenizando também o nosso líder do governo agora, o Júlio, e que conduzindo aí aos trabalhos. Muito obrigado. Faça uma correção, não é vereador Almas, é o prefeito Almas, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado. Até amanhã.